Boa noite, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre aspiração de vias aéreas. Ontem nós vimos oxigenoterapia, todo o procedimento, como é que acontece, e hoje nós vamos ver a aspiração, tá bom? A aspiração das vias aéreas resume-se em aplicar uma sucção. Nós vamos sugar o trato respiratório do paciente. Para quê? Com a finalidade de ajudar a remover secreções líquidas que estão nas vias aéreas superiores ou inferiores. Essa é outra pauta que eu gostaria que vocês pesquisassem, dessem uma revisada em anatomia, que com certeza vocês viram. Quais são os órgãos que fazem parte das vias aéreas superiores? Quais são os que fazem parte das vias aéreas inferiores? Porque para que a gente possa aspirar, nós precisamos também ter esse conhecimento. Tá certo? Então, é necessária a aspiração quando o paciente ele está incapaz de limpar as próprias secreções respiratórias das vias aéreas. Então, se ele está incapaz de tirar essa secreção, com certeza ela vai acumular. Se acumular, vai virar colônia de bactérias e também pode prejudicar a respiração do paciente. É aí que nós entramos, enquanto profissionais da enfermagem, para fazer esse procedimento, aspirar toda essa secreção que o paciente não consegue, eliminar por conta própria, certo? As técnicas de aspiração incluem as seguintes formas, ó. Pode ser uma aspiração orofaríngea, ou seja, boca até a faringe, nasofaríngea, ou seja, nariz até a faringe, orotraqueal, ou seja, boca até a traqueia, nasotraqueal, nariz e traqueia, né? E também a gente pode fazer uma aspiração de uma via aérea artificial, ou seja, se o paciente está no O2, o paciente está com outros tipos de mecanismos para respirar, então um paciente, por exemplo, traqueostomizado, né? Ele sofreu um acidente e teve que fazer uma traqueostomia para poder respirar, na parte que a gente sabe que é nessa parte da traqueia. Então, nós também temos a responsabilidade de aspirar na região onde foi feita a traqueostomia, para não acumular secreção nessa região, ok? A aspiração orofaríngea e nasofaríngea, nós vamos explicar aqui um pouquinho mais, detalhado, é usada quando o paciente é capaz de tossir. Se ele for capaz de tossir, efetivamente, mas ele tosse, mas não tem capacidade de limpar, ou seja, ele não bota para fora, né? Não expectora ou então não deglute. A secreção nem sai, porque ele não expectora, não coloca para fora, também não deglute, não consegue engolir. Então, aí nós vamos fazer uma aspiração do nariz para a faringe ou da boca para a faringe, tá bom? Aplicada após o cliente ter tossido. Se o paciente tem essa capacidade de tossir, né, então a gente pede primeiro para ele tossir, para depois a gente fazer essa aspiração. Ok? Aqui, nós temos anatomicamente uma figura onde mostra a nasofaringe. Olha aqui, aqui, nasofaringe, ok? Vamos descer mais. Então, a aspiração orofaríngea e nasofaríngea ocorre conforme a quantidade de secreção pulmonar tiver reduzido e o cliente tiver menos cansado. Se o cliente ou o paciente, que a gente pode chamar, ele tiver muito cansado, ou seja, tiver com muita secreção, então a gente não faz essa aspiração. Primeiro a gente alivia o cansaço do paciente para depois fazer essa aspiração. Depois que a gente fizer isso, ele então é capaz de expectorar, ou seja, depois que a gente consegue aspirar, então ele vai ser capaz de expectorar ou deglutir o muco, ou seja, vai botar para fora, que é o expectorar, ou então engolir a secreção. E não há mais necessidade de aspiração, ok? A aspiração orotraqueal e nasotraqueal, olha aqui, ela é necessária quando o paciente ele tem secreções no pulmão,
tá bom? E aí ele é incapaz de lidar com essas secreções por meio da tosse. Ele nem consegue tossir, os pulmões estão cheios de secreção e não existe uma via aérea artificial. Então a gente vai fazer uma aspiração orotraqueal ou nasotraqueal. Olha aqui para vocês verem, isso aqui é um paciente traqueostomizado. Ó, tá vendo a cânulazinha? Isso aqui, ó, na traqueia, né? A gente vai fazer a aspiração aqui, ó, tá bom? Desse local. Vamos lá. A aspiração orotraqueal e nasotraqueal, um catéter, me desculpem, um catéter ele é passado pela boca do paciente ou nariz até a traqueia, como a gente já viu. O nariz, gente, é a via preferida. Por quê? Porque no nariz a gente consegue estimular um reflexo de vômito, diminuir, na verdade, o reflexo de vômito do paciente. Quando a gente coloca pela via do nariz, é mais difícil do paciente ter um reflexo, um estímulo para vomitar do que na boca, certo? O procedimento ele é semelhante à aspiração no nariz, mas a ponta do catéter é movida para a traqueia do cliente. Todo esse procedimento de passagem do catéter até a remoção desse catéter é feito rapidamente, não mais que 15 segundos. Porque, gente, se o paciente ele já está com dificuldade, né, nas vias aéreas, significa que se a gente demorar muito com o catéter dentro da boca, dentro do nariz, na traqueia do paciente para aspirar, ele vai ter dificuldade para respirar. Então, a gente tem que ser o mais rápido possível fazer essa aspiração e não pode passar de 15 segundos, tá certo? Ó, a aspiração traqueal ocorre por uma via aérea superficial ou artificial, que é quando o paciente realmente ele está traqueostomizado, precisou fazer uma incisão, né, na traqueia do paciente para que ele conseguisse respirar. Ó, ocorre por uma via aérea artificial com um tubo endotraqueal ou um tubo de traqueostomia. A aspiração traqueal, gente, ela é usada para evitar trauma na mucosa do pulmão. Nunca aplique pressão de aspiração ao inserir o catéter. Ou seja, se a gente colocar o catéter para aspirar na traqueia do paciente e a gente colocar com muita pressão, vai lesionar a pele, a mucosa do pulmão, certo? Uma vez quando a gente insere esse catéter, a gente tem que manter uma pressão de aspiração entre 120 a 150 milímetros de mercúrio. Isso a gente vai entender mais quando a gente estiver na prática fazendo isso, ok? Aplique a aspiração intermitentemente enquanto retira o catéter. Ou seja, enquanto a gente tira o catéter, a gente já vai aspirando, certo? Lá na traqueia do paciente. A rotação do catéter vai aumentar e aí a remoção das secreções que estão nas laterais do tubo, né? Porque o tubo está dentro da traqueia de uma pessoa traqueostomizada. Quando a gente vai aspirando ali aquele local, a gente vai rotacionando, vai girando o catéter dentro da traqueia, dentro do tubo traqueal, para tirar a secreção que está presa, aderida nas laterais, tá certo? Desse tubo. Olha aqui. Aqui são os materiais que a gente usa